Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. O programa O Espírito da Letra começa com mais um capítulo do livro Os Mensageiros. O livro que foi escrito pelo Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier, nos traz informações muito interessantes que nós já vimos nos capítulos anteriores. A partir de hoje, nós estaremos vendo o processo da viagem que Aniceto, André Luiz e Vicente estão fazendo na direção da Terra, saindo de nosso lar. Eles passarão uma semana estudando junto dos homens. E já vimos no capítulo anterior que o Aniceto disse que eles não iriam pelos caminhos normais, os caminhos mais fáceis. Eles estariam indo pelos caminhos menos fáceis, para o aprendizado de todos. Agora você pega o seu livro, abre no capítulo 15, a viagem, e acompanha a leitura que nós estaremos fazendo, porque isso é sempre útil. Você pega uma caneta ou um lápis e vai anotando as coisas que você não entende, ou as definições de palavras que são difíceis, ou o sentido das frases. Isso nos ajuda muito a melhorar o entendimento do livro. Vamos então ver o capítulo 15, a viagem. Depois de empregarmos o processo da condução rápida, a volitação, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O céu cobrira-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia a nossa volitação com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Aniceto notou imediatamente nossos obstáculos e então ele disse: olha, será conveniente utilizarmos a locomoção, não a volitação. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos estar muito distantes de Campo da Paz. Não precisaremos ir até lá, mas nós descansaremos nesse posto de socorro. Lá encontraremos os recursos indispensáveis. André, então, admirado com a situação difícil, com aquele ambiente novo, pergunta para o instrutor: mas que coisa esquisita que é esse negócio aqui? A gente estava num lugar tão aprazível, tão paradisíaco, e aqui, que coisa estranha. Veja lá, o que é isso? Perguntei admirado da profunda modificação do ambiente. E então o Aniceto respondeu: estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Nós nos achamos a grande distância da crosta onde os homens vivem. Entretanto, já aqui podemos identificar a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se neste plano e milhares de irmãos abnegados aqui se votam, aqui se dedicam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma, escasseia o amparo de Deus. Nesse instante, chegamos ao alto de grande montanha que estava envolvida em uma sombra fumarenta. No solo, desenhavam-se trilhas diversas, trilhas variadas, à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, o instrutor Aniceto falou com otimismo: vamos em frente, sigamos. E então, olha que coisa linda, nesse momento, ó Deus de bondade, diz André Luiz, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, aquilo que estava agora envolvendo o nosso ambiente, raios de luz desprendiam-se intensamente dos nossos corpos. Extraordinária comoção tomou conta da minha alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno
os nossos profundos agradecimentos em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células de meu corpo espiritual. Que emoção deve ser, não é? Um espírito que pouco conseguia entender da vida espiritual, como André Luiz nessa época, de repente, indo numa direção trevosa, começar a olhar-se e ver que ele está emitindo luz por todos os poros do seu corpo espiritual. Deve ser muito emocionante para alguém que conhece o próprio atraso, perceber que é capaz de produzir alguma forma de irradiação. Aniceto, que se mantinha de pé, a contemplar-nos com expressão de alegria, falou de maneira comovida: muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons de amor, de sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos sabe pedir. Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemos-nos em prece, cheia de alegrias e de lágrimas. Em seguida, retomamos a marcha, como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. As surpresas, no entanto, sucediam-se sem parar. Aquelas vias de comunicação eram muito diferentes daquelas que eu conhecia até então. Mergulhávamos num clima estranho, onde predominava o frio e a ausência de luz solar. A superfície do solo, o contorno dos lugares, a topografia, era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos do cinema da Terra. Picos altíssimos semelhavam vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre, como viajores que ladeavam escuros precipícios em país de exotismo ameaçador. Vocês estão vendo que agora o ambiente está totalmente mudado. E no próximo bloco, ele continuará descrevendo todas essas experiências, porque elas são muito instrutivas. Fique conosco, vai lendo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Os Mensageiros, hoje o capítulo 15, A Viagem. André Luiz está surpreso com o ambiente e com a própria luz que começa a brotar dele e de Vicente, que eles até então nunca tinham visto. Começam a descer, vão andando como peregrinos, ladeando precipícios. E ele continua a contar. Uma vegetação esquisita subia do solo, de espaço a espaço, entre os grandes abismos. Pássaros de aspecto horripilante também apareciam medrosos, de quando em quando, enchendo o silêncio de seus pios angustiados. Dura ventania soprava em todas as direções. Fundamente assombrado, tomei ânimo e perguntei ao nosso instrutor: que dizeis de tudo isto? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e a nossa cidade espiritual. À nossa frente, sinto um mundo novo que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade, mas estas terras me surpreendem profundamente. Aniceto, sempre amável, sorriu docemente e respondeu: todo este mundo que vemos é continuação da nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale
em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual. Como nós outros, que observando agora algumas coisas, não estamos igualmente vendo tudo. Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue apreender senão um determinado número de vibrações. Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimo limitados. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. É verdade que tem devassado com sua ciência problemas profundos. A astronomia terrena conhece que o Sol, por suas medidas aproximadas, é 1.300.000 vezes maior do que a Terra, e que a estrela Capella é 5.800 vezes maior que o nosso Sol. Sabe também que Arturo, outra estrela, equivale a milhares de sóis, iguais a este que nos ilumina. Está informada de que Canopus corresponde a 8.760 sóis iguais ao nosso, reunidos. Mediu as distâncias entre o nosso planeta e a Lua, acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus e Júpiter, sonda os milhões de sóis aglomerados na Via Láctea, conhece as estrelas variáveis, as nebulosas espirais e difusas, e não param aí as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo. A ciência vai igualmente aos círculos atômicos, analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio de átomos e esquadrinha corpúsculos diversos. Mas todo esse trabalho, com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volts, ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida, André. Mas existem outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender, divisar o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades do espírito para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a abrir aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível. Mas ainda é cedo para cogitarmos do êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades, senão após perderem o corpo físico. Então, você viu como é interessante o conceito que os espíritos fazem da nossa capacidade de aprofundamento na ciência? E isto foi escrito lá na década de 40. E já fala das coisas que hoje estão acontecendo, os transformadores de milhões de volts, o acesso a essas estrelas, os telescópios, tudo aquilo que está sendo descoberto. Então, agora vamos ver o texto que ele continua a dizer. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros, depois que morrem. É da lei que não devemos ver, senão o que possamos observar com proveito. Então, nesse momento, Aniceto se calou. Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. Agora, em meio das sombras, eu divisava alguns vultos negros que pareciam fugir apressados, confundindo-se na treva das furnas próximas. Nosso orientador avisou cauteloso: procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem
com a exibição de nossos bens. Então, viu que interessante? Ali também a caridade e a humildade tomavam um sentido diferente do que nós temos delas, para preservar os menos aquinhoados. No próximo bloco nós vamos para a parte final do capítulo 15º, A Viagem. Fique conosco. Olá, estamos voltando com o estudo do livro Os Mensageiros, hoje o capítulo 15º, A Viagem. Estamos terminando o capítulo. André Luiz se espanta com o ambiente, o instrutor explica para ele que aquilo não era diferente, era a extensão do ambiente da Terra, no campo vibratório, e que nós, por ainda estarmos muito afastados da espiritualidade, não conseguimos divisar porque o nosso corpo é limitado e as nossas sensações, presas à matéria, ainda estão embotadas, estão cobertas por este véu que não nos permite ver outras coisas. E ele explica que nós já fizemos grandes avanços na ciência, já fomos na astronomia ao mais profundo do cosmo conhecido. Também no microscópico nós estamos quebrando o átomo e vendo suas partículas básicas, formadoras. Mas na identificação dessas outras dimensões que coexistem, mundos dentro de mundos, veja, lembra que interessante que ele falou? Mundos envolvendo mundos, no próprio mundo da Terra. Diversas dimensões, diversas esferas. Nós ainda não tivemos esta condição na ciência de detectar, porque o Espírito é que deve fazê-lo. Agora, vendo alguns vultos que se esgueiram pelas passagens dos abismos, como que com medo, como que fugindo, alguns vultos estranhos em termos de sombra, Aniceto então nos coloca André Luiz e pede aos seus dois pupilos, e juntamente com ele, que todos possam diminuir a intensidade luminosa. E, para fazer isso, ele orienta que basta que você pense firmemente neste desejo, neste propósito. E é assim que nós vamos para o texto, para que você possa acompanhar a parte final do 15º capítulo. Ele está dizendo que eles não poderiam, então, ofender aqueles que sofrem com a exibição dos bens luminosos que eles possuíam. E, obedecendo ao conselho, eu verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que se irradiavam do meu corpo apagaram-se como por encanto. Foi só de pensar nisso e tudo aconteceu. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através dos despenhadeiros de longa extensão. A sombra se fizera mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha em silêncio, de longe, nós observamos um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e explicou. É um dos postos de socorro de Campo da Paz. Campo da Paz, provavelmente uma outra colônia espiritual, tem um posto avançado nessa região, um posto de socorro, que é uma instituição pertencente à colônia, mas que está localizada em um nível vibratório, um nível umbralino mais denso. Mesmo que eles não fossem a colônia, eles estariam no posto de socorro de Campo da Paz. Com isso, nós entendemos como a divindade é generosa no sentido de garantir a toda parte, em qualquer momento, em todo lugar, o amparo nas horas de aflição.
O viajor encontrará sempre o oásis, o posto da troca, daquelas especiarias necessárias para o abastecimento, a fim de que a jornada prossiga. O amor está sempre vigilante e nunca abandona aqueles que precisam de amparo, de apoio para seguir com suas missões. Assim é Campo da Paz e o posto de socorro, um grande castelo que eles estão vendo naquela região. E isto nos indica quão nobres são os trabalhadores que aceitam prestar seus concursos nessas regiões insalubres, nessas regiões densas, nessas regiões escuras. Porque ali também, diferente de nosso lar, ali vocês se encontrarão em uma atmosfera bastante desafiadora. E os trabalhadores que lá se encontram ajudam. Diversos postos de socorro permeiam a região do umbral médio, um mundo vibratório ali ligado ao padrão mental da criatura humana. Vocês viram como o pensamento altera a atmosfera? E é por esse motivo, querida irmã, querido irmão, que os espíritos insistem tanto em nos informar como é importante a disciplina do pensamento, a disciplina da palavra. Quando você discute, você emite um palavrão, um xingamento dentro da sua casa, isto é como se você pintasse as paredes de negro, como se você abrisse um pacote, um pedaço de... uma caixa onde um animal está apodrecido e aquele empesteia a atmosfera onde você está vivendo. E é assim que você poderá preservar a sua família, a sua casa, a sua atividade profissional, o seu lazer, criando à sua volta uma atmosfera que depende do seu pensamento. Ali, o campo em que André Luiz está, juntamente com o instrutor, é reflexo da materialização densa dos pensamentos ruins. E as entidades ficam ali, lutando, conflitando, desafiando umas às outras, porque elas exprimem o mesmo primitivismo que o ser humano emite através de suas ambições. Converta a sua casa em um campo da paz. Lembre-se da oração em família. Isto alivia, isto clareia a atmosfera da sua família. E se o mundo lá fora é ruim, está denso, você pode iluminar, como esse castelo, o lugar onde você mora, vibratoriamente e fisicamente também. Muito obrigado por você estar conosco. Obrigado por estar com mais um capítulo em estudo. Na semana que vem, nós queremos que você nos acompanhe no capítulo seguinte. Para nós é uma alegria e uma honra. Obrigado pelos comentários, pelos elogios, pelas críticas. Obrigado. Nós estaremos sempre levando isso em conta para melhorar. Esperamos que você sinta muita paz. E até o próximo Espírito da Letra.